Em respostas a algumas perguntas, no número 20, Abdu'l-Bahá fala sobre a necessidade do batismo. A pergunta é: será a ablução do batismo útil e necessária ou inútil e desnecessária? No primeiro caso, se é útil, por que foi abandonada? E no segundo, se é inútil, por que motivo João a praticou? Resposta: a mudança de condição, as alterações, as transformações são necessidades da essência do ser. E uma necessidade essencial não pode ser separada da realidade das coisas. Não podemos, em absoluto, isolar as condições inerentes entre si, tais como o calor e o fogo, a umidade e a água, a luz e o sol. Por serem as mudanças de condição necessidades dos seres, assim, pois, devem as leis ser alteradas de acordo com as modificações dos séculos. No tempo de Moisés, por exemplo, sua lei estava em harmonia com as condições então prevalecentes. Mas como na era de Cristo essas condições se haviam alterado, a lei mosaica, por não mais ser adaptável às necessidades do homem, foi revogada. Assim, Cristo não guardou o sábado e proibiu o divórcio. Após Cristo, 4 discípulos, entre os quais Pedro e Paulo, permitiram o uso de alimento animal proibido pela Bíblia, condenando apenas as carnes sufocadas, a carne dos animais sacrificados a ídolos e o sangue. Proibiram também a fornicação. Mantiveram esses 4 mandamentos, até que mais tarde, Paulo permitiu que se comesse até a carne de animais sufocados ou sacrificados, e o sangue, mantendo somente a proibição da fornicação. Assim, no capítulo 14, versículo 14, de sua epístola aos Romanos, Paulo escreveu: sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, senão para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Também na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Ora, essas mudanças e revogações são devidas à impossibilidade de se equiparar o tempo de Cristo com o de Moisés. As condições e as necessidades eram outras, completamente mudadas. Mister, pois, tornou-se a revogação das leis anteriores. A existência do mundo pode ser comparada à vida do homem e os profetas e mensageiros de Deus a médicos competentes. O ser humano não pode permanecer na mesma condição. Está sujeito a diferentes males, cada um dos quais exige um remédio especial. O médico hábil não usa os mesmos remédios para todas as moléstias, e todos os males, porém, aplica-os segundo as várias exigências das moléstias e as necessidades diferentes de cada constituição. Se uma pessoa tiver uma doença grave proveniente de uma febre, um bom médico dar-lhe-á remédios refrescantes. Em outra época, quando suas condições estiverem mudadas e a febre for substituída por um calafrio, o mesmo médico, é claro, rejeitará o remédio refrescante e permitirá o uso de outros, de efeito contrário. Essa mudança na prescrição é exigida pelo estado do paciente e prova, sem dúvida, a habilidade do médico. Reflitamos: seria possível executar na época atual a lei do Velho Testamento? Não. Em nome de Deus, seria impossível, impraticável.
Foi por isso, certamente, que Deus a revogou na era de Cristo. Lembremo-nos também que o batismo no tempo de João Batista visava despertar o povo, exortando-o a se arrepender de todos os pecados e a esperar diligentemente a vinda do reino de Cristo. Na Ásia, porém, os católicos e os adeptos da Igreja Ortodoxa mergulhavam as crianças recém-nascidas em água misturada com azeite de oliva, e isso provoca tamanho abalo que elas se agitam e muitas adoecem. Em outros lugares, o sacerdote deixa cair a água batismal sobre a fronte. Entretanto, nem de um modo nem de outro recebem as crianças qualquer benefício espiritual. Qual o resultado obtido então? Não falta quem se admire e pergunte: por que mergulhar a criancinha na água, se isso não a desperta espiritualmente, nem é motivo de fé ou conversão, mas um simples costume? No tempo de João Batista não era assim. Antes de tudo, ele exortava o povo, incutia-lhe o arrependimento e conduzia-o a desejar e a aguardar com vigilância a vinda de Cristo. Quem recebia o batismo e se arrependia dos pecados com absoluta humildade, também purificava seu corpo, lavava-o das impurezas externas e dia e noite, constantemente, esperava com grande anelo a manifestação de Cristo e a entrada no reino do Espírito de Deus. Em resumo, queremos dizer que mudanças e modificações nas circunstâncias e nas necessidades das diferentes épocas constituem motivo de revogação das leis, porque chega um tempo em que estas já não se adaptam às exigências da época. Que grande diferença entre as necessidades dos primeiros séculos, da Idade Média e as dos tempos modernos? Seria possível executar hoje as leis dos primeiros séculos? É claro que seria impossível, impraticável. Da mesma maneira, futuramente, após alguns séculos, as necessidades não serão as mesmas de agora. E sem dúvida haverá mudanças, alterações. Na Europa, as leis têm sido constantemente alteradas, modificadas. Em tempos idos, quantas leis existiam nos sistemas europeus que são hoje obsoletas? Essas mudanças são devidas às variações dos pensamentos, circunstâncias e costumes. Se assim não fosse, a prosperidade do mundo humano ver-se-ia detida em sua marcha. No Pentateuco, há uma lei condenando à morte quem violar o sábado. Ainda mais, há 10 sentenças de morte no Pentateuco. Seria possível conservarmos essas leis em nossos tempos? Claro que não. Seria absolutamente impossível. Há, pois, mudanças e modificações nas leis, e essas são uma prova suficiente da suprema sabedoria de Deus. Este assunto exige profunda meditação. Só assim, a causa dessas mudanças tornar-se-á evidente. Bem-aventurados os que refletem.